It's showtime! Bom, este é um documentário dirigido pela Kira Gardner, que segue a lendária franquia de horror, né, ao longo dos anos, passando por todos os filmes, desde Brinquedo Assassino até o culto de Chuck. Pra quem não sabe, a Kira Gardner, filha do design de maquiagem e efeitos especiais Tony Gardner, que tá muito incluso na franquia Brinquedo Assassino. Então, o documentário começa com a produção do boneco, colocando ali toda a substância, o material nos moldes, para fazer os sapatinhos, os braços, a gente vê até os dentes, né, e claro, a cabeça. Então temos uma tela com várias imagens dos filmes anteriores, né, ao longo aí da franquia dos anos. Temos a logo Living with Chucky. Os créditos iniciais são todos feitos em desenho. Temos um aparelho de VHS, né, e todas as fitas em VHS do Chucky. Brinquedo Assassino 1, 2, 3, A Noiva de Chucky, e vemos que o filho, a maldição e o culto já estão em DVD. Então vamos começar com Brinquedo Assassino lá em 1988. Começa uma entrevista com o Don Mancini explicando como tudo começou, como nasceu de fato o Chucky. Ele diz que é fã de terror desde sua infância e ele sempre optou por escrever suas histórias de terror porque era muito mais barato, era realmente só o custo do papel. Então temos o Tony Timpani, que é editor da Fangoria, revista mega famosa de terror, né? E a Lin Shaye, também o ator Marlon Wayans. E aqui eles dizem sobre os filmes, né, que estavam lançando no início dos anos 80, Uma Hora do Pesadelo, e como isso atraiu o público, como por exemplo Fred, né, que era visto como um herói e que ao mesmo tempo tinha um certo humor envolvido. Isso abriu caminho para Chucky. Afinal, Brinquedo Assassino é de 88. Então temos o David Kirshner, produtor, né? E aqui começa toda a ideia interessantíssima. Ele comprou um livro chamado Os Assassinatos Vitorianos da Casa de Bonecas. E ele ficou fascinado e assustado com a ideia de bonecas ganhando vida. Ele adoraria fazer algo com bonecas a partir disso. Ele contou isso para sua esposa e ela disse: pô, tem esse roteiro aqui que saiu tem uns 6 meses, chamado Bloody Buddy, mas foi repassado pelos estúdios. O David leu, gostou de toda a ideia de Don Mancini. Sim, ele tinha escrito de um boneco programado para ganhar vida. E temos Don Mancini falando aqui que no meio dos anos 80, a Cabbage Patch Dolls tinha acabado de sair e virou uma febre. Foi aqui que ele percebeu o triunfo de um boneco vivo. Então essa coleção de bonecas foi uma grande inspiração também para o Don Mancini criar o Chucky. Ele já tinha visto alguma coisa semelhante, mas ninguém nunca tinha feito o que ele viria a fazer. Como Chucky, não existia nada igual naquele formato. Gremlins tinha acabado de sair e ele percebeu que os efeitos animatrônicos chegariam a um ponto onde era sofisticado o suficiente e isso poderia realmente emocionar o público. Então os slashers como Jason, Fred e Michael Myers já estavam meio cansativos. Eles precisavam de uma ideia nova que funcionasse. O Don Mancini foi no escritório do David, que tinha direito do roteiro. Ele fez algumas mudanças, deu algumas ideias, como a importância do sangue, por exemplo, né, o pacto de sangue, que deveria ser assim, o Chucky sangrar. E deu tudo muito certo, onde temos o início, né, de Charles Lee Ray morrendo ali baleado, passando sua alma para um boneco Good Guy, onde toda a magia acontece. Então é contado a história do Andy Barclay, né, de como ele ganha o boneco de presente de sua mãe, como o Chucky entra na vida de Andy. David fala sobre a roupa, né, que ele criou pro Chucky. Ele queria ver algo infantil, gente, totalmente infantil, por isso o macacão, por isso ele pegou elementos de itens da infância, né, e quis colocar nesse macacão, como o bastão de beisebol de brinquedo, um martelo, serrote de brinquedo, e com isso se tornou um traço marcante. Pô, por que o boneco é ruivo? Don Mancini fala que nos contos de fadas o arquetipo de alguns eram ser ruivos, porém os ruivos eram malvados. E devido a isso, né, nos contos de fadas ruivos serem malvados, ele quis que o Chucky tivesse cabelo ruivo. Mostram fotos da mudança de Chucky, como um cara de cabelo bagunçado, até uma linha fina recuada. Que Jack Nicholson, o Iluminado, foi uma grande inspiração para o David também. O visual final de Chucky que vocês estão vendo aí é uma grande referência também ao Iluminado, pois até tivemos uma referência, né, lá em O Filho de Chucky, nessa cena icônica que com certeza você já assistiu. Temos Brad Dourif e Fiona Dourif dizendo que Chucky é muito famoso. E Don Mancini era muito fã de Brad Dourif desde criança e por coincidência o Tom Holland, que foi o diretor do primeiro filme, escalou Brad para fazer a voz de Chucky, né, e Don amou a ideia. O Don Mancini diz que conheceu Alex Vincent, o nosso Andy
Andy Barclay quando ele tinha 6 anos e o Don Mancini tinha 25. E ele já era uma criança num contexto assim, profissional. E às vezes o Alex parecia o chefe do Don Mancini, dando ordens tipo, pô, não ficou bom essa cena, vamos regravar aqui. Temos uma entrevista com as atrizes Ellie Lorraine e Abigail Breslin. Contam suas experiências também, suas relações com o Chuck, com os filmes. Elas falam sobre o Alex Vincent, né, na cena de Brinquedo Assassino, em que Andy, né, preso em uma instituição psiquiátrica, ele começa a chorar muito, né, o Andy surta, teme sua vida porque Chuck está vindo para matá-lo. E as atrizes falam muito bem dessa cena, de como impressionou elas o realismo, o choro verdadeiro. Alex disse que estava com muito medo de fazer essa cena no início, e quando chegou a hora ele só se soltou e foi muito natural, ele apenas conseguiu chorar. Então partimos para Brinquedo Assassino 2, colocado ali no VHS. David disse que nem imaginava que teria uma continuação. Então temos nossa maravilhosa Christine Elise, nossa Caio, contando como foi mágico para ela toda aquela experiência, como foi emocionante e como ela estava feliz em fazer parte daquilo tudo. Ela tinha 24 anos, o Alex Vincent tinha 7, e era como se eles fossem realmente irmãos, como se ela fosse a irmã mais velha dele, rolava essa parceria. E a Christine fala sobre o teste dela para conseguir a personagem de Kyle, o triunfo dela em ser, né, a excêntrica garota incompreendida durona, e que isso foi um destaque muito grande. Eles ainda não haviam encontrado o Kyle, sim, era para ser um homem, então eles decidiram voltar e ver as garotas. E ela voltou pro teste assim com muita atitude, porque ela tinha isso de sobra, e ela só tinha uma chance, ela tinha que fazer valer a pena. A curiosidade legal que ela conta aqui é sobre a boina que ela usa, né, a boina de couro preta. Este item era realmente dela, da atriz, e ela já usou em várias outras produções, no velho e no novo Chuck. Então sempre que vocês verem, né, a Christine Elise como Kyle usando essa boina, saiba que era um item da própria atriz. Alex conta que gravar naquele labirinto de caixas que estavam vazias foi muito divertido e que o filme tinha que terminar na fábrica. A gente não tinha outra opção, era o que a gente queria ver. No filme, nem Brinquedo Assassino 2, foram usados mais de 9 marionetistas para dar a devida perfeição que o boneco tem que ter, né? Um cara nas pernas, outro cara no braço, um na cabeça, enfim. As marionetes faciais, né, os olhos, a sobrancelha, gente, foi tudo muito bem pensado e de muito trabalho, né? E que o maior desafio para eles era fazer o boneco andar numa caminhada convincente. E eles tinham que fazer o impossível, mas eles foram lá e fizeram. Então vamos para Brinquedo Assassino 3, lá na pegada do VHS. Brinquedo Assassino 2 e Brinquedo Assassino 3 foram filmados lado a lado, eles saíram com menos de um ano de diferença, e eles tinham o Justin Walling, nosso Andy Barclay, né, no terceiro filme, porque o Alex não tinha idade suficiente para fazer o filme, né, eles queriam alguém mais velho. Então vamos para Bride of Chuck, a noiva de Chuck, também ainda em VHS. Aqui temos a inclusão da icônica Tiffany Valentine, ex-namorada de Chuck, que acaba costurando ele para voltar à vida. Don Mancini fala que isso precisava ser um filme sobre relacionamento entre dois personagens, então a noiva precisou ser muito diferente dos filmes anteriores. A personagem foi baseada em uma amiga do David chamada Roma, e foi assim que surgiu Tiffany Valentine. Temos aqui então nossa deusa Jennifer Tilly contando como tudo começou. Ela não sabia nada sobre os filmes de Chuck na época, mas disseram para ela que queriam conhecê-la para o papel. E Don Mancini também não tinha conhecido, né? Não conhecia Jennifer Tilly antes disso tudo, mas ele tinha escrito algo para ela. Ele quis fazer isso e deu muito certo, porque quando Jennifer Tilly viu Chuck, ela se apaixonou. Don fala como eles reinventaram, né, o filme para uma comédia, o que foi uma novidade também, depois de 3 terror brabo. Esta fórmula que seria a comédia inclusa, né, ainda mais chegando uma noiva. Eles dizem que quando um slasher atinge um esgotamento, você tem que apostar no riso. Um terror mais cômico, porque isso funciona. E a noiva de Chuck, né, começou a introdução de personagens gays, e como isso foi importante para o Don Mancini. Jennifer diz que sua cena preferida é quando ela foi morta na banheira por Chuck, né, aquela cena icônica, que tem toda a relação com a noiva de Frankenstein, enfim, foi um acerto de cena, gente. Jennifer também conta como todo mundo adorou a transformação, né, daquela bonequinha noiva, virando uma punk roqueira de esmalte preto, foi um grande marco. Neste filme foram usados de 8 a 9 pessoas para dar vida ao boneco, né, em diversas cenas, que a coordenação era muito complicada, foram horas e horas de trabalho para chegar em um resultado muito bom. Jennifer e Brad dublaram
criaram os personagens. Temos aqui John Waters falando de como foi acrescentado o sexo, né, ao horror em A Noiva de Chuck. Isso não tinha em filmes de bonecos ou em monstros, né? Ninguém tinha visto nada parecido com isso. Ninguém tinha uma vida sexual, mas Chuck tinha que ter. Porque sim, quiseram fazer uma cena de sexo, né, em A Noiva, e deu muito certo, gente. Então o que acontece no final? Tiffany Valentine tem um bebê. Então partimos para o filho de Chuck. Aqui já entrando na era DVD. E como Tony Gardner foi muito importante nessa produção. Houve a oportunidade de conhecê-lo e fizeram um convite para ele estar na produção. Ele tinha um desafio de copiar as maionetes de A Noiva de Chuck para ficar igual, né, neste novo filme. Eles não tinham nenhum recurso da Universal e sabe o que eles fizeram? Para copiar os bonecos, né, Chuck e Tiffany, todo o design e tudo mais, eles pegaram cópias, né, do filme de A Noiva de Chuck em VHS, colocavam para rodar e pausavam as cenas e tiravam fotos da TV. E com essas fotos eles tinham ali as referências, né, iam pegando as referências para poder construir os novos bonecos. Eles tiveram uns 3 meses para construir tudo com uma grande equipe de marionetes. Eles contam, né, como foi legal projetar o Glenn do zero. Eles sabiam que teriam que ter dentes pontudos, né, pois, apareceu isso em A Noiva de Chuck. De restante, eles estavam livres para criar e foi, assim, uma criação incrível. Temos uma entrevista do ator Billy Bold, que dá a voz ao Glenn, o dublador oficial, falando sobre isso também, como eles evoluíram esse personagem para um drama doméstico, bem familiar mesmo. A Jennifer fala que fazer este filme foi uma das experiências mais bizarras de sua vida, porque ela estava interpretando ela mesma, uma atriz de cinema internacional, e ao mesmo tempo fazendo Tiffany Valentine, a boneca. E então vamos para A Maldição de Chuck, também em DVD. Neste filme houve uma atualização mesmo, que continuando o mesmo enredo. Inclusive a introdução de Nica Pierce. Ficou nervosa ao ser escalada, porque ela viu o Chuck andando ali com a voz do seu pai. Aquilo era muito estranho, porque era a voz do seu pai. Mas que isso, no final das contas, né, apesar de assustador, ajudou ela. Os fãs queriam um retorno ao terror, né, depois de O Filho, que só tinha comédia e havia decepcionado todo mundo. Então voltar às origens do terror, né, do assustador, era o objetivo do filme. Eles tinham pouco dinheiro, mas precisava ser um filme assustador para conquistar o público. Falando em orçamento, em dinheiro, para quem não sabe, foi cortado muito, mas muito dinheiro na produção desse filme. E Don Mancini fez o que? O que muitos fazem, definir o filme apenas em um local, uma casa. O filme todo se passa apenas em uma casa e você tem que se virar ali com o que você tem para que isso seja funcional. A Fiona Dourif disse que fez o teste, né, para Nica Pierce 3 vezes, mesmo Don Mancini já ter gostado dela ali de cara para ser uma protagonista, ela ainda fez 3 testes. Temos várias imagens dos bastidores ali também, da Fiona, da mecatrônica do boneco, enfim, muita coisa legal que nós fãs adoramos ver. Eles comentam como a Fiona Dourif tem a habilidade de registrar traumas e dores. Atrizona da porra. Vemos os momentos de dublê também no filme, né? Também existe isso. Também vemos sendo feito as estampas do macacão. E eles falam muito sempre isso. A dificuldade de mover o Chuck, né? Como é feito toda a animação no papel primeiramente, para depois se tornar real. As limitações dos marionetistas, ainda mais nas cenas do combate entre Chuck e Nica. Ela diz que você tem que se concentrar no movimento do boneco, fazer o seu movimento e bloquear todas as pessoas ao redor, porque tipo, tem umas 1000 pessoas ali trabalhando ao seu redor, né? O Alex conta como ficou feliz quando chamaram ele para participar de A Maldição. Don Mancini tinha escrito algo para ele, mas seria como um teste, né? O Don Mancini não deu muita esperança para ele, porque realmente é só um teste. Ele queria ver como os fãs reagiriam. E a resposta dos fãs foi muito positiva, né? Apesar de ser uma pequena participação aí do nosso Andy Barclay, deu muito certo. Então vamos para o último filme da franquia. Sim, O Culto de Chuck, amado por muitos, odiado por muitos também. Eles estavam filmando nas nevascas, né? A 40 graus abaixo de zero. Gente, imagina o frio. Então tava muito no inverno, mas isso não importava muito, porque eles realmente estavam muito unidos, toda a equipe. Vemos também ali imagem dos bastidores, né, a famosa roupa verde ali ajudando também o boneco a ganhar vida. Don Mancini disse que neste filme quis fazer um novo gênero, uma nova sensação, estética, e assim a resposta não foi tão positiva. Alex Vincent disse que foi maravilhoso como ator reprisar o seu papel de Andy Barclay, aqui com mais tempo em tela, e esse é o assunto de sua vida desde que ele tem 6 anos de idade. Fiona Dourif disse que neste filme ela estava com muito mais confiança
e segura de si, mais relaxada do que foi em A Maldição, né? Então é que ela tava com uma segurança muito maior. A Jennifer conta uma história aqui que em O Culto de Chuck tem um ator, pô, vocês conhecem com certeza, contracena bastante com a Fiona Dourif, né, nossa Mika, que ela tinha matado ele em A Maldição de Chuck, e ela não lembrava disso, que é o Adam Hurt. E ele chegou nela ali em O Filho de Chuck e falou, pô, você me matou em A Maldição, você não lembra? Ela, não. Depois que ela foi sacar que era esse cara. E Nelise falou sobre como ficou feliz também em interpretar a Kyle. E eles dizem também aqui a questão de ter vários Chucks, que isso é uma coisa que o Don Mancini tinha vontade de fazer desde Brinquedo Assassino 3. Também falam que nesse filme os fãs pediram muito para não usar o CGI, então o boneco tem uma movimentação mais humana. O orçamento do filme também foi bem baixo, na realidade é dito que o orçamento total foi equivalente ao orçamento que Kevin usou para fazer os bonecos no primeiro filme. Então temos a mocinha por trás de toda essa entrevista, Kira Gardner, dando as caras aqui finalmente, conversando com todos ali, mente pensante por trás desse documentário maravilhoso. Temos ela no set, temos sua família, né? Até porque seu pai é totalmente ligado ao Chuck e ela vive essa rotina de Chuck desde criança, então ela diz que é algo muito especial para ela. Vários atores também comentam sobre os fãs de Chuck, como eles são apaixonados, como eles estão em vários lugares e que isso dá sentido a tudo, né? Tem aqueles que fazem tatu, é aquele amor assim indescritível. Então aqui o documentário se encerra.